Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 2 de junho, terça-feira, e a gente já vai lá para nossa tarefinha para correção na página 5 de História. Então, a gente está falando sobre o espaço do município. Todo o território de um município, todo aquele espaço que a gente chama de município. Então, ali eu tenho um mapa, eu fiz já a leitura ontem com vocês, e ali eu tinha um mapa que era sobre a distribuição dos municípios no estado de Rondônia. Então, eu tenho lá todo o município lá, pintadinho de amarelo. Eu tenho a legenda do lado, onde com a legenda eu consigo identificar a capital estadual, que é Porto Velho, as sedes municipais, tá? Então, eu tenho os pontinhos lá onde ficam as sedes municipais. Eu tenho ali, ó, todo numerado de 1 a 14, eu tenho ali certinho numerado no mapa. Eu tenho o nome de cada município aqui do ladinho. Eu tenho a Rosa dos Ventos. Eu tenho limite estadual, porque ele faz fronteira com Mato Grosso, com Amazonas. E tem o limite internacional, porque o estado de Rondônia faz fronteira com a Bolívia, que é fora do nosso país, tá? Então, ali na página 6 tá assim: na maioria dos municípios brasileiros há um espaço urbano, ou seja, a cidade, e o espaço rural, onde existem plantações, vilas e muitas paisagens naturais. Então, ele fala aqui na maioria, ou seja, não são todos os municípios que têm tanto o espaço urbano quanto o espaço rural, mas a maioria dos municípios brasileiros possui tanto o espaço urbano quanto o espaço rural dentro de um município, dentro do mesmo município, tá? Então, aqui eu tenho uma ilustração e tá escrito assim: em um município, aos poucos, vemos surgir o campo ou a cidade, pois quando as cidades ampliam o espaço urbano, ocupam também a parte do espaço rural. Então, eu tenho aqui uma ilustração, e aí eu tenho ali a cidade, eu tenho algumas construções, eu tenho igreja, eu tenho casas, e eu tenho também ali o espaço rural. E o que ele quis dizer? Que quanto mais essa cidade, esse espaço urbano vai crescendo, ele vai invadindo ali aquele espaço rural. Então, na maioria dos casos, as cidades ficam maiores, o espaço urbano fica maior e o espaço rural vai ficando cada vez menor, tá? Então, agora eu tenho ali, ó, conhecendo o meu município. A gente já falou muito sobre o município de cada um, né? Eu já falei que eu tenho aluno que mora em Nova Londrina, eu tenho aluno que mora na Itaúna, na Marilena, no Porto. Então, eu tenho aluno que mora também na parte rural, que mora na vila rural. Então, eu tenho aluno, assim, de vários lugares diferentes, né? Todo mundo mora próximo, mas de vários lugares diferentes, de municípios separados. Então, eu tenho ali, conhecendo o seu município. Agora, você vai estudar o município onde mora. Comece respondendo a essas questões. Qual é o nome do município? Então, você vai escrever o nome do município que você mora. É pessoal. Eu moro em Nova Londrina. Qual é a data de fundação desse município? Então, o município que eu moro, que é Nova Londrina, ele foi fundado dia 20 de outubro de 1951. Mas quem mora na Itaúna, quem mora na Marilena, no Porto, vocês vão pesquisar, tá? Pede pro pai, pra mãe, vocês podem pesquisar na internet, tá? Se vocês não souberem. Depois eu tenho lá C. Você mora no espaço urbano ou rural? É pessoal também. Quem mora na parte da cidade, na parte urbana, assinale urbano ou então rural, tá? 2. Escreva o nome de 2 municípios vizinhos ao município que você mora. Então, vocês vão... Tem vários, né? É pessoal também. Vocês vão colocar o nome de 2 municípios que são vizinhos do município que você mora. Tá bom? Aí depois ali na página 7 eu tenho assim: leia estas imagens e faça o que se pede. Então eu tenho 3 imagens. A primeira é Rio de Janeiro, que daí fica no estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que fica no estado do Rio de Janeiro. Tem uma foto lindíssima ali de uma praia. Depois eu tenho Belo Horizonte, que fica no estado de Minas Gerais, e tenho Lençóis, Chapada Diamantina, na Bahia. 3 lugares lindíssimos, né, gente? Identifique com X a imagem mais parecida com as características do município onde você mora. Então, gente, a gente mora, onde a gente mora tem praia? A gente tem a prainha ali do Porto, né? Quem se identificar com essa primeira imagem ali dos barcos, né? Quem mora no Porto e tudo mais, pode até se identificar com essa primeira imagem
né? Eu me identifico com aquela imagem ali, onde tem uma cidade pequena, né? Construída ali em volta de uma grande vegetação, tá bom? Então, vocês vão marcar um X em qual foto que vocês se identificam mais, que é mais parecida com o município onde você mora. Marque a alternativa que corresponde à realidade do município que você mora. Então, a gente vai marcar um X de acordo com o nosso município, tá? O município que a gente mora. Ó, no município onde eu moro, há mais espaços rurais do que urbano. O que vocês acham? Vocês vão marcar um X. Se sim, marca um Xzinho. O espaço urbano do município onde moro é maior do que o espaço rural. Ou então, o município onde moro se localiza no litoral, perto do mar. Acho que aqui ninguém, né? Então, é isso, tá? E aí, agora a gente vai lá pra matemática. Corrigir a nossa tarefinha de lá, que é na página 21. Ó, então lá na página 21, ontem eu fiz algumas leituras, tá? Então hoje eu vou passar um pouquinho mais rápido. Então eu tenho ali, observe as cenas a seguir, a gente tá falando sobre o tempo. E a Pro explicou ontem as cenas, né, que é um pai que é durante a noite, né, tem um relógio digital ali marcando as horas, ele tá vendo, o filho tá doente, leva no médico e tal. Daí eu tenho ali. O que está acontecendo? Gente, o que está acontecendo nas cenas? Então, vocês vão escrever lá. Uma menina tá com febre, o pai verifica a temperatura dela, leva ela no médico, o pai recebe uma receita de um medicamento, leva a filha para casa e dá o remédio para ela. É isso que está acontecendo, tá? Então, quando eu falo o que está acontecendo naquelas imagens, vocês vão escrever tudo que vocês percebem nas imagens, tá bom? Essa situação está ocorrendo durante o dia ou durante a noite? A gente até conversou sobre isso, é durante a noite, né? Então, eu tenho duas perguntas aqui, eu quero duas respostas. Então, a primeira pergunta é: a situação está ocorrendo durante o dia ou durante a noite? E depois, como que você sabe? Então, a gente vai escrever que é durante a noite. Como que você sabe? Porque a situação está ocorrendo durante a noite, porque é possível observar a noite pela janela, tá? Aí, lá na página 22, observe os relógios em cada cena da página anterior e responda as questões a seguir. A. Quantos minutos se passaram do momento em que o pai mediu a temperatura até ele ligar para o médico? Então, lá eu percebo que se passaram... Ó, ele mediu a temperatura 7h10 da noite e ele ligou para o médico às 7h15. Quantos minutos se passaram? Passaram-se 5 minutos. B. Passou-se mais ou menos de 1h30 depois que o pai ligou para o médico até ele receber a receita do consultório. Então, ó, a pergunta é assim: se passou mais ou menos de 1h30 depois que o pai ligou para o médico até ele receber a receita. Então, ele ligou para o médico às 7h15, ele recebeu a receita 9 horas. Então, eu tenho que pensar, das 7h15 até as 9 horas, passou mais de 1h30 ou passou menos? Mais de 1h30, tá? Ó, ali eu tenho do lado um lembretinho. 1h é igual a 60 minutos, meia hora é igual a 30 minutos. 1h30 é igual a 90 minutos, ok? Então, das 7h15 que ele ligou até as 9 horas da noite, passou mais de 1h30, né? Passou 1h45 minutos. C. Quantos minutos se passaram entre o pai receber a receita do médico e dar o medicamento para a filha? Quantos minutos? Então, ele recebeu a receita 9 horas e ele deu o medicamento 10h30. Gente, eu acabei de ver ali na dica, então passou 1h30, não passou? Se passou 1h30, eu sei que 1 hora são 60 minutos, meia hora são 30 minutos, então quantos minutos se passaram? 90 minutos. Tem até a dica aqui do lado, né? Agora, na D, tá assim: imagine como a menina estará se sentindo na manhã seguinte. Se ela tomou o medicamento, vocês acham que ela vai estar se sentindo pior ou melhor? O que vocês acham? Desenhe a cena e inclua um relógio digital marcando 10 horas e 30 minutos. Então, vocês vão desenhar essa cena como se fosse lá as cenas que a gente viu do pai medindo a febre e tudo mais, mas vocês vão desenhar como será que ela estava se sentindo. Já estava melhor ou ainda estava ruizinha? E um reloginho digital marcando 10 horas e 30 minutos, tá? Façam o desenho. Quanto tempo se passou entre o horário em que a menina tomou o remédio e a cena que você representou pela manhã?
Então, ela tomou, que horas que ela tomou lá o remédio? 10h30 da noite, né? Às 22h30. E que horas que ela levantou, que você representou ali? 10h30 da manhã. Então, entre 10h30 da noite e 10h30 da manhã, se passou quanto tempo? Passaram-se 12 horas, ok? Você já sabe que no relógio digital, as horas aparecem antes dos 2 pontos e os minutos vêm depois dos 2 pontos. Então, primeiro eu tenho as horas, aí tenho 2 pontinhos e depois dos 2 pontinhos os minutos. Esse relógio está marcando 7 horas e 13 minutos da manhã ou 19 horas e 13 minutos da noite. Quando eu olho aqui, eu só tenho o relógio. Eu não tenho nenhuma janela, eu não tenho nada para eu saber se é à noite ou se é de manhã. Então, eu só sei que é 7h13, mas eu não sei se é 7 horas e 13 minutos da manhã ou se são 19 horas e 13 minutos, né? Preencha a tabela com os horários correspondentes à tarde ou à noite que faltam. Então, eu tenho ali manhã ou madrugada. Aí, eu já tenho lá, dá 1 hora da manhã, 2 horas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse 12 aqui, que horas que é esse 12? Eu sei que 11 horas da manhã. E esse 12? 12 horas, meio-dia. Por que a gente fala meio-dia? É porque a gente já passou a metade do dia, tá? Meio-dia. Depois ali eu tenho 13 horas, que é 1 hora da tarde. Depois 14 horas e depois eu vou preenchendo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. E por que termina no 24? Porque a gente sabe que o nosso dia tem quantas horas? 24 horas. Então, quando eu vejo ali 1 hora da manhã, eu já sei que do meu dia já se passaram quantas horas? 1 hora. 2 horas da manhã já se passaram 2 horas daquele dia, tá? Ok? Então, ali na B tá assim. Escreva ao lado de cada relógio como representamos o horário no período da noite. Então, eu tenho ali 4 relógios digitais e eles estão marcando o horário na parte da manhã. E agora vocês vão transferir esse horário, o mesmo horário, só que para o período da noite. Então, eu tenho ali 7h10 da manhã. Como que eu marco isso no período da noite? 19 horas e 10 minutos, tá? Então, ali agora no de baixo tá 7h15 da manhã. Eu vou marcar 19 horas e 15 minutos. Depois, 9 horas da manhã, 9 horas da noite, como que fica? 21 horas. É só vocês olharem lá na tabela, tá? 10h30 da noite, 22 horas e 30 minutos, ok? 3. Desenhe os ponteiros nos relógios analógicos de acordo com o horário no relógio digital. Use o lápis preto para os ponteiros das horas e vermelho para os dos minutos. Então, eu tenho ali um lembretinho. No relógio analógico, o ponteiro menor indica as horas e o ponteiro maior indica os minutos. Então, para as horas, vocês vão usar o lápis preto e para os minutos, o lápis vermelho. Então, ali 21 horas. Quando eu falo 21 horas, qual que é o horário na parte da manhã? Hã? Não, tudo mentira, não é na parte da manhã, tá? 21 horas no relógio digital. Para eu marcar no relógio analógico, eu só vou do 1 até o 12. Eu não tenho do 1 até o 24, né? A gente já sabe. Então, se agora é 21 horas, eu vou marcar ali no relógio analógico. Que horas são? 21 horas, que horas são? 9 horas. Então, vocês façam os ponteiros, depois escrevam ali do lado 9 horas. Depois 22h30. 10h30, então vocês vão marcar lá o ponteiro menor no 10 e o maior no 6, tá? Você já reparou que no mostrador dos relógios com ponteiros entre um número e outra 4 tracinhos menores? Esses tracinhos dividem o espaço entre os números em 5 partes iguais. Os ponteiros dos minutos levam 1 minuto para passar de um tracinho para o outro. Desenhe o ponteiro das horas em preto apontando para o 3 e o ponteiro dos minutos em vermelho apontando para o 1. Que horas o relógio está marcando? Então, vocês vão desenhar lá o ponteiro menor marcando para o 3 e o ponteiro maior para o 1. Que horas são? 3 horas e 5 minutos.
Agora na página 24. Quando o ponteiro dos minutos, partindo do 12, se desloca até o 1, passaram-se então 5 minutos. Quando o ponteiro dos minutos, que é o maior, está no 12, e ele se desloca para o número 5, então passaram-se 5 minutos, ok? Tem até um reloginho ali, ó, desenhadinho. Observe o movimento dos ponteiros das horas e dos minutos para percorrer 15 minutos. Então, para percorrer 15 minutos, ó, no primeiro relógio ele tá marcando ali 10 horas, tá? Então, aqui, ó, 10 horas. No segundo, o ponteiro vermelho, que é dos minutos, foi até o número 1. Então, ele percorreu 5 minutos. Depois, já são 10 horas e 5 minutos. No terceiro relógio, ele andou agora até o 10. Então, agora são 10 horas e 10 minutos. Ele não andou até o 10, ele andou até o 2, tá? Ai. No último, ele percorreu o ponteiro dos minutos, percorreu até o número 3. Então, se passaram 15 minutos, tá? Então, ele foi, ó, de 5 em 5. Primeiro, ele foi até o 1, 5 minutos. Até o 10, até o 2, 10 minutos. Até o 3, 15 minutos. Depois eu tenho mais um lembretinho ali. Enquanto o ponteiro maior se movimenta, o menor também se movimenta. O ponteiro menor anda mais devagar do que o maior. Enquanto o ponteiro dos minutos leva 1 hora para sair do número 12 e completar a volta toda, o ponteiro das horas sai de um número e vai até o próximo, tá? Enquanto o dos minutos dá a volta toda, o das horas, ele vai só de um número até o outro, tá bom? Ó, contando de 5 em 5, quantos minutos o ponteiro maior leva para ir do número 12 até chegar novamente até o 12? Então, eu tenho que pensar assim, o ponteiro, cada número que ele passa, ele andou 5 minutos. Se eu não consigo fazer de cabeça, eu vou contando lá, de 5 em 5 para vocês saberem, tá? Então, se ele saiu do 12 e ele chegou até o 1, ele andou 5. Depois até o 2, ele andou 10, 15, 20, 25, 30, 35. Vamos contando de 5 em 5 até chegar no 12 novamente. Quando ele chega no 12 novamente, quantos minutos ele andou? 60 minutos, ok? B, e até o 11? Agora é só até o 11, ele não foi até o 12. Então, vocês vão contar lá de novo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Então, até o 11, quando ele sai do 12 e vai até o 11, dá quase uma volta toda, ele andou 55 minutos, tá? 6. Que horas os relógios estão marcando? Então, vocês vão olhar lá o relógio. Vocês estão vendo que tá marcadinho ali do lado de cada número, quantos minutos? Ó, quando o ponteiro tá no número 1, ponteiro dos minutos, 5 minutos. 10, 15, vocês estão vendo? Então, ali, o primeiro relógio A, ele tá marcando. Eu quero que vocês coloquem as horas certinho, tá? Tanto como se fosse da manhã, como se fosse da noite. Então, ali ele tá marcando, então vamos colocar da manhã primeiro e da noite depois, tá? Então, 2 horas e 25 minutos, ou 14 horas e 25 minutos. B, 9 horas e 20 minutos, ou 21 horas e 20 minutos. C, 11 horas e 40 minutos, ou 23 horas e 40 minutos. D, 4 horas e 35 minutos, ou 16 horas e 35 minutos. 25. Atividade 7. Felipe faz aulas de tênis 2 vezes por semana. Aí eu tenho lá, letra A. A aula iniciou às 10 horas e 15 minutos. Eu tenho até o reloginho ali, um reloginho em cada imagem, ó. A aula iniciou às 10 horas e 15 minutos e terminou às 11 horas e 10 minutos. Marque nos relógios esses horários. Vocês vão lá, a aula do começo, o começo da aula, que foi 10 e 15. Então, o ponteiro pequeno no 10 e o ponteiro maior no 3. Oh, meu Deus, oh, glória! Na segunda imagem, que é quando termina a aula dele, o ponteiro menor no 11 e o ponteiro maior no 2. 11 e 10, tá? B.
Quanto tempo de duração teve essa aula? Gente, então das 10h15 até as 11h10 da manhã, quanto tempo se passou? Vocês vão contando lá no relógio. Quantos minutos se passou? 55 minutos de aula, tá? Ó, você sabia que há um instrumento para marcar o tempo em segundos? O instrumento é o cronômetro. Quando o ponteiro vermelho dos segundos dá uma volta completa, agora eu tô falando dos segundos, tá? O ponteiro do segundo, ele vai bem rapidinho, tá bom? Você encontra, voltando, quando o ponteiro vermelho dos segundos dá uma volta completa, saindo dos 60 e retornando a ele, passou 1 minuto. Isso quer dizer que 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos, tá? Você encontra o cronômetro nos aparelhos celulares. Então, na maioria dos celulares tem um cronômetro, tá? Quem tem celular, dá uma procuradinha lá. Lá eles são digitais, tá? Você acha que 1 segundo é pouco tempo, não é? Vocês acham? 1 segundo é pouquinho? É. Enquanto nós piscamos os olhos, alguns beija-flores conseguem dar 80 batidas de asas. Gente, enquanto a gente pisca o olho, o beija-flor já deu 80 batidas. Pra gente, 1 segundo é pouco, mas pro beija-flor, 1 segundo é bastante, né? O que se consegue fazer em 50 segundos? Pegue uma folha de papel e um lápis. O professor não vai marcar o tempo, né? Não vou marcar, vocês pedem para alguém marcar. Quando ele der o sinal, escreva de 1 em 1, começando do 1000 até ele pedir para parar. Em que número você parou? Vocês fizeram? Ó, segundo é uma das unidades de medida de tempo. 1 minuto tem 60 segundos. Então, vocês pediram para alguém contar para vocês? Até vocês, né? Alguém tem que pede, pode ser no celular ou no cronômetro mesmo, pede para alguém marcar e daí vocês tirem foto e mandem para mim para eu ver que número vocês pararam, tá? E aí, agora, a gente vai para a língua portuguesa, tá? Mas aí eu vou parar o vídeo e eu já volto.